Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje vamos falar sobre um dos meus temas favoritos no mundo, que é sobre viagem. Mas, Mayara, você vai falar sobre viagem? Nós estamos vivendo uma pandemia mundial. A gente não pode nem sair de casa. Exatamente por isso que eu vou falar sobre viagem. Porque eu não tô podendo sair de casa. Eu queria estar viajando, mas não tô. E há um ano atrás, exatamente um ano atrás, neste mês de julho, eu estava fazendo a melhor viagem da minha vida, assim, de leves. Eu passei 26 dias viajando pela Europa, eu e meu irmão. Nós passamos por 6 países e foi uma aventura incrível, foi uma experiência maravilhosa e eu vou compartilhar um pouquinho do que eu aprendi com vocês. Do que eu aprendi? Sim, por quê? Eu poderia ficar falando pra sempre dessa viagem, então se você se interessar um pouco mais, pode ir lá no meu Instagram, nos highlights, tem salvo todos os stories que eu fiz durante essa viagem e você pode ver o que eu vivi, assim, vários perrengues, altos e baixos, chuva, perder voo. Eu não perdi o voo que atrasou. Bom, a primeira coisa que aconteceu, na verdade não é bem uma coisa que aconteceu. Eu durante a viagem tentei observar um pouco mais sobre a acessibilidade nos lugares pelos quais eu passei. E eu vou trazer um exemplo pra vocês que foi um exemplo muito legal de uma coisa que eu pessoalmente nunca tinha visto e eu achei muito legal. No Imperial War Museum de Londres, que é um museu sobre as guerras que a Inglaterra já se envolveu, que foram bastante, eu vi uma coisa que me chamou muita atenção. No começo de cada uma das galerias, de cada uma das partes do museu, tinha uma espécie de uma mesa, um balcãozinho, onde tinha um mapa daquela galeria em alto relevo, e as descrições de cada uma das partes, né, tipo, explicando o que era cada uma das partes em braille, tipo, esse aqui fala da Primeira Guerra, esse aqui é um sobre a Segunda Guerra, e antes de cada uma das galerias, explicando mais ou menos os lugares onde cada uma das coisas ia ficar, acredito eu que para facilitar a locomoção de pessoas com deficiência visual dentro desse espaço. Do lado tinha uma tela com uma pessoa fazendo sinalização em língua de sinais, a língua de sinais que eles usam lá, que eu realmente não sei qual que é, mas também não sei exatamente o que eles estavam falando, mas provavelmente também sobre essa galeria que estava começando. Achei muito legal, achei que era uma iniciativa bastante interessante para democratizar o acesso de pessoas com deficiência à galeria, ao museu, à cultura, enfim. Achei muito interessante, muito importante. Quem sabe se você, tá abrindo um museu aí, uma galeria de arte, pode fazer um negócio desse, muito interessante, para tornar o seu espaço mais acessível às pessoas com deficiência visual e auditiva. Porque tinha elevador também, então era bastante acessível a bastante tipos de deficiência. Bom, a primeira coisa que eu percebi bastante foi que eu tenho bastante dificuldade em enxergar de longe e letras pequenas, então uma barreira que eu encontrei no meu caminho foi... Ai, gente, parece besta, mas eu juro que é real, tá? Enxergar os menus de restaurante de fast food ou Starbucks, esse tipo de coisa, porque aqui no Brasil eu sempre chego, eu já sei o que eu vou pedir, porque eu conheço todos os sanduíches, ou eu sempre peço a mesma coisa, e lá eu não conhecia os sanduíches, eu não sabia o que tinha, e eu realmente precisava ler o menu, e eu não conseguia ler o menu. Primeiro pela barreira linguística, né, que em alguns lugares eu não sabia a língua também, e segundo que eu não enxergava mesmo. Nessas horas o meu irmão foi de grande ajuda, mas se eu não tivesse ele, eu provavelmente teria que ter aberto a câmera do meu celular, dado um zoom para poder ver quais eram as opções. E isso não acontecia só nos restaurantes de fast food, acontecia muito nas estações de trem, para pegar um ônibus, ou na estação do metrô, ou no aeroporto, para ler uma placa, para ler qual a estação que a gente estava parando, que a gente precisava descer, qual era o portão do nosso voo e esse tipo de coisa. Outra coisa que aconteceu, que assim, né, eu fui pra Europa no verão e tava muito quente, uma onda de calor infernal e tudo mais, e consequentemente bastante sol. Na Europa, muitos dos países pelos quais a gente passou amanhecia muito cedo e escurecia muito tarde, então eu tive que encontrar diversos mecanismos para poder lidar com o sol, e os meus companheiros de todos os dias estavam comigo, protetor solar e óculos escuros, mas eu tive que colocar isso no meu dia a dia lá de uma forma diferente, né? Meu óculos de grau, ele é Transitions, mas eu passava a maior parte do tempo com os óculos escuros, e quando eles não estavam no meu rosto, eu tava sempre com um óculos pendurado no pescoço e um outro no rosto.
Era sempre assim, trocando o óculos que tava no meu rosto. E o protetor solar, que eu tive que criar uma rotina de passar ele mais vezes por dia. E mesmo assim, aconteceram algumas queimaduras. É claro, né, aparentemente, o sol me persegue e mesmo eu me protegendo, ele me queima. Né, como o dia que eu fui para Versalhes, que é um castelo, um palácio na França, que tem um jardim gigantesco, e as pessoas vão e passam o dia inteiro nesse jardim. E eu fui e passei o dia inteiro nesse jardim, passei 6 horas no sol e voltei bastante queimada. Inclusive, eu estava com essa blusa que eu tô aqui agora, e apesar dela ter uma gola mais alta, ó, eu me queimei aqui no ombro e no pescoço, principalmente atrás, como eu tava de rabo de cavalo. Acabei me queimando, mas foi importante para eu perceber que às vezes eu evito lugares que não tem muito sol e lá eu não queria evitar nada, né? Porque lá eu queria fazer tudo. E que talvez eu não precise evitar aqui em Brasília, eu possa frequentar ambientes que eu evitava por conta do sol, desde que eu me proteja um pouco melhor, né? Gerou altas reflexões. Inclusive, uma das reflexões que me gerou, que foi depois que eu já tinha voltado de viagem, muitas pessoas me perguntaram como é que tinha sido, como é que foi a experiência, o que eu senti, o que eu achei. E eu pensei muito sobre isso. E eu percebo, né, ao longo da minha vida, que eu sou uma pessoa que eu fico muito, muito ansiosa quando eu vou viver uma experiência pela primeira vez, ou quando eu vou a algum lugar pela primeira vez, quando eu vou ter que fazer alguma coisa sozinha, aquilo me deixa bastante ansiosa. E eu criei mecanismos, e eu fiz isso durante essa viagem, né, antes dessa viagem e durante essa viagem, para poder aliviar um pouco essa ansiedade que eu sinto, esse estresse que o meu corpo acaba ficando antes dessas situações de primeiras vezes, né? Então, como eu ia sozinha, eu e meu irmão, pra quem não sabe, meu irmão é mais novo, então eu era a adulta da relação, meu irmão tinha 16, eu tinha 22, então eu era realmente a responsável daquela relação, eu precisava estar preparada para algumas situações. Então eu fiz uma vastíssima pesquisa sobre todos os lugares pelos quais a gente ia passar, para que eu tivesse o máximo de informações possíveis sobre os pontos turísticos, os hotéis, os transportes, como chegar de um lugar a outro, para que eu pudesse chegar lá um pouco mais relaxada e aproveitar mais os momentos e poder curtir mais, sem aquele estresse de será que eu vou dar conta, será que eu vou conseguir. Isso foi muito importante para mim. Essa dica ela é muito importante para as pessoas com deficiência, que eu acredito que muitas vezes pesquisam muito sobre o lugar que estão indo antes, mesmo nas próprias cidades, para ver se o lugar é acessível, se vão poder chegar, se vão conseguir entrar. Mas para as pessoas que não têm nenhuma deficiência também, isso pode ajudar muito a lidar com situações adversas que podem aparecer. E se você já estava preparado para algumas, ou se você está preparado, você pesquisou muito sobre aquilo, as situações adversas não ficam tão adversas assim, e você passa adiante e segue o baile e resolve os problemas da forma com que tiver que resolver. Então é isso, pessoal. Eu gostaria de falar muito mais sobre isso. Eu acho que eu tenho muito mais a falar sobre essa viagem. Eu falei bastante no meu Instagram, então se você quiser saber, vai lá no meu Instagram. Segue lá, procura nos stories que tem bastante coisa. E por hoje é só. Nos vemos na próxima. Um grande beijo. Tchau!